Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e eu vou começar uma série agora de rendering no V-Ray for Rhino. Então o V-Ray é um programa muito conhecido para renderização. Ele existe em várias plataformas como o 3D Max, Maya, entre outras. E ele também já há algum tempo faz parte das opções de renderização do Rhinoceros, desde o Rhino 4 e agora a gente tem no Rhino 5 com as versões mais atualizadas do V-Ray. Ele basicamente funciona idêntico ao V-Ray do SketchUp. A diferença é que o V-Ray do SketchUp teve algumas atualizações que não vieram até então para o Rhino, mas agora elas estão praticamente no mesmo patamar. Então, se você faz algum trabalho no Max ou algum outro programa, você pode renderizar da mesma forma, com a mesma qualidade, dentro do Rhinoceros. Então, antes da gente começar, eu vou falar um pouco sobre renderização, que basicamente em qualquer software funciona da mesma forma. Então, a gente entendendo essa parte, princípios básicos de renderização, fica mais fácil para a gente dar sequência nessas séries de vídeo que eu vou fazer em seguida. Então aqui nós temos três coisas que funcionam para compor o material e a forma como que funciona a renderização. Então basicamente o programa ele calcula uma iluminação, aplica em um determinado objeto e esse resultado pode ser realista ou não. Tudo vai depender também de como que você quer fazer essa apresentação. Então o que determina como vai ser esse material é o shader do renderizador. Por isso que alguns renderizadores são melhores ou mais realistas que outros, alguns são mais lentos, mas tudo vai de como que essa imagem é apresentada. Então o shader que define exatamente como que vai funcionar esse material em determinada luz. O V-Ray é um renderizador que trabalha com simulação realista de iluminação e você pode fazer os seus controles a partir disso. Então, basicamente, o material ele é um material difuso, ele é um material limpo, sem nada, como esse objeto aqui da minha esquerda, que ele é branco. É assim que funciona o shader por padrão. A partir do momento que eu adiciono uma textura, que é uma imagem, pode ser em JPEG, PNG, TGA ou TIFF, aplica no material e esse objeto também vai receber essa textura no shader do objeto. Então eu adiciono essa função de textura dentro desse shader. Então ele vai partir para um material com diffuse texturizado. Então o material ele pode ter ou uma cor somente, com suas propriedades adicionadas, ou você pode substituir a cor por uma imagem de textura. E você ainda pode usar, por exemplo, 50% de cada para compor o objeto final. E nesse caso esse material ainda possui reflexos, borrados e um efeito de bump, que é esse pequeno relevo que a gente consegue observar na imagem levemente. Então basicamente funciona dessa forma um material ou composição de um material no V-Ray ou qualquer outro programa de renderização. O segundo exemplo aqui é a questão de um material que é uma grama. Então aqui no meu caso da esquerda é o mesmo material, aplicado somente uma textura e ele não chega no resultado interessante. Então a gente começa a adicionar outros recursos dentro do shader, né, do material, para a gente conseguir fazer um material de melhor qualidade. Então nesse caso eu adiciono um material que é em preto e branco. Ele vai em um canal que se chama Bump. E esse canal ele faz um relevo visual. Então ele cria um alto e baixo nesse objeto para conseguir chegar num resultado um pouco melhor, um pouco mais realista. Então aqui nesse caso eu tenho sem o bump e com o bump do meu lado direito. Eu consigo ter um close aqui e ele tem mini altos relevos na superfície desse objeto. Então uma coisa que vai funcionar quando se tem luz na cena. Se você não tiver luz, fica mais difícil de você visualizar como que esse bump vai estar funcionando. O outro recurso, com esse mesmo material de bump preto e branco, a gente tem o displace. Então aqui eu teria meu material com bump, com um efeito bastante sutil. Em seguida é aplicado a mesma textura no canal de displace, eu tenho aqui esse resultado da direita. Então o displace basicamente ele não é uma representação visual, ele realmente cria um objeto a partir do seu original, com várias faces triangulares, como se fosse uma mesh, e ele projeta
essa modificação na superfície desse objeto. Então cada ponto branco vai ser um ponto de altura. Cada ponto preto ou escuro vai ser um ponto baixo. Então aqui, como eu tenho vários altos e baixos, eu tenho um resultado que é esse efeito mais parecido com uma grama que eu tenho utilizando o Displace. Ele toma mais tempo de renderização porque ele precisa recriar toda a superfície, mas o resultado é bem mais interessante. Nós temos ainda outros tipos de shader, por exemplo, como o vidro, que é um material que possui transparência, refração e ainda reflexão no mesmo objeto. Então a gente tem várias propriedades compondo esse objeto. Então aqui nesse caso eu tenho uma superfície de vidro que contém todas essas informações nas propriedades do shader que você vai montando na utilização dos materiais. Então o material não é necessariamente somente um objeto com textura. A textura ajuda a compor um bom material. E nesse caso aqui eu não tenho nenhuma textura, mas eu consigo ter um visual que lembra bastante um vidro de qualidade. E algumas propriedades, por exemplo, como a reflexão, eu consigo também ter em outros materiais. Da mesma forma, nós temos materiais emissivos, que são materiais que funcionam com emissão de luz. Então, onde possui cor ou tons de branco, ele vai fazer a emissão de luz nesses objetos. Geralmente se utiliza em painéis ou simulação de luzes de LED, por exemplo, mas você não pode utilizar como uma fonte de luz. Se você realmente quiser iluminar com esse objeto, você precisa colocar o objeto com o material e adicionar alguma luz que simbolize que seja emitida a partir dele. Então, realmente, essa é uma referência de como que funciona. Agora eu vou mostrar o V-Ray aqui no próprio Rhino. Então, depois de instalado, você vai abrir e provavelmente vai aparecer algumas mini toolbars do novo V-Ray. Se não aparecer, você pode selecionar aqui Show Toolbar no Rhino e vou abrir aqui a aba nova V-Ray 2.0. Então essa versão 2.0 é uma das versões mais novas de V-Ray para o Rhino. Antigamente se utilizava a versão 1.3 ou 1.5. Tem bastante diferença na versão 2. Entre elas, a gente tem agora o V-Ray RT, que é um em tempo real do V-Ray, e algumas outras propriedades que são interessantes para se utilizar, e também o tempo de renderização é bem mais curto. Para definir o V-Ray como renderizador padrão, você precisa definir aqui no menu Render, Current Rendering, que é o renderizador atual, e eu vou colocar aqui V-Ray for Rhino. Com isso feito, o V-Ray vai estar funcionando como renderizador padrão. Então, se você utilizar o botão de render do Rhino, renderiza da mesma forma. Lembrando que esses botões aqui são atalhos como Command Line, da mesma forma, eles cumprem a mesma função das ferramentas do Rhino. Então, feito isso, aqui eu tenho meu primeiro botão. Eu posso colocar ele aqui no meu toolbar. Adicionei aqui na parte de cima. Tem um botão aqui de materiais, Material Editor. Tem aqui os options do V-Ray, que é importante. O Frame Buffer, que é basicamente a janela de renderização. Tem aqui o botão de render ou renderizador em janela, com o botão direito, e a opção de V-Ray RT. Ele tem aqui a opção de adicionar um plano infinito, que é bastante prático e rápido para se criar um plano com 1.0. Iluminação sistema solar. Eu tenho aqui como criar uma luz retangular, que é uma das mais utilizadas e mais práticas. Posso abrir aqui o menu e selecionar outras opções de luzes também. Essa versão suporta arquivos IES, que são formatos padronizados de luzes, que são convertidas de uma luz real, trazida para renderização. Então ela tende a ficar muito parecida com a iluminação real verdadeira. E a gente tem aqui também a opção nova, que é o V-Ray Proxy. Então eu consigo utilizar um proxy, por exemplo, dentro do meu V-Ray, que são objetos que só aparecem na cena na hora do render. Então você consegue deixar a cena mais leve. Então tem aqui uma cena já pronta no Rhino, com as minhas viewports otimizadas. Lembrando que se você quiser aprender o Rhino de forma completa, o link do curso da 3D1 vai estar disponível na descrição do vídeo.
Então aqui nesse caso já tem uma cena montada, eu vou focar somente no renderizador mesmo. Estou com o menu do V-Ray aberto e vou clicar para ativar aqui a viewport perspectiva. Eu vou clicar no render. Então ele vai começar a renderizar essa minha cena. Esses quadradinhos são os buckets, cada um representa um core do seu processador, então quanto mais você tiver, mais rápido vai ser renderizado. Então tem aqui meu render completo. Por padrão ele já vem com algumas configurações, você clica e já está funcionando algumas opções de renderização. Então nesse caso ele tem uma iluminação indireta muito boa, funciona muito bem para diversas situações e você vai controlando isso de acordo com o que você vai precisando ou adicionando luz. Isso é basicamente as opções de como que funciona a renderização e como que vai funcionar também o V-Ray do Rhino. Lembrando que ele funciona de forma idêntica ao V-Ray do SketchUp, então você consegue ter os mesmos resultados nos dois programas. Então vale a pena conferir os próximos vídeos que eu vou trazer mais sobre materiais, iluminação e algumas configurações básicas do V-Ray. Então se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal que futuramente vão ter mais vídeos desse material. Um abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D On.